E aí, pessoal? Vamos falar um pouco sobre gerir funções, um recurso do Power BI para fazer o controle de segurança de quais informações são exibidas dependendo do contexto de acesso dos usuários. Também, se você for encontrar documentação em inglês, é a parte de Manage Role. Ok? Bom, basicamente, esse recurso permite que você defina roles, ou seja, papéis e funções específicas para determinada informação dentro do seu painel. A princípio, quando você constrói um painel, ele não tem nenhum contexto que restringe os dados que vão ser exibidos na tela nos seus próprios filtros que estão na tela, né? Os filtros da tela, os filtros do relatório, os filtros do visual, todos os contextos de filtros implícitos no painel e explícitos dentro das métricas que são construídas, com que possuem algumas métricas podem possuir filtros. Mas e se você tivesse a possibilidade de o painel ser carregado já filtrado na sua origem, lá na fonte de dados? Então é para isso que serve essa função aqui na caixa de segurança, gerir funções. Okay? Por exemplo, se eu tivesse um painel onde o usuário logado ele visse especificamente os dados do país que ele pertence. Aqui tem a dimensão de país. Por exemplo, poderia ter aqui um usuário que veria França e Canadá, e as demais informações ficariam de fora. Como você faria isso? Acessaria a função gerir roles, gerir funções. Vai abrir um wizard, vai abrir uma tela onde você vai conseguir configurar isso. Vamos lá, vamos criar primeiro uma função estática, ou seja, eu vou definir que ela permite o acesso ao Canadá. E aí você vem aqui na dimensão Geograph, adicionar filtro, e você escolhe um atributo da dimensão, Country. Ele vai colocar para você uma função DAX de comparação. Você pode colocar diretamente o valor que essa função vai ter. Então, toda vez que o seu cubo carregar essa função Canadá, essa role Canadá, ele vai aplicar um filtro na tabela de dimensão, e esse filtro na tabela de dimensão de geográfico vai se propagar para a sua tabela de fatos, e o seu painel vai mostrar apenas informações referentes ao Canadá. Ok. Então, uma vez publicado esse painel dentro do serviço do Power BI, você pode fazer a associação dos usuários às funções. Okay? Então, um usuário logado especificamente pode participar de uma ou várias funções. E aí, aqui você consegue fazer uma simulação. Por exemplo, clicando em ver função, você vai ver o painel como se a função Canadá estivesse sendo aplicada ao seu login. Então eu selecionei ali a função Canadá e ele aplicou a função Canadá. Visualizar, tá até um aviso aqui, ó, a visualização do relatório está como uma função Canadá. E aí os demais países já não aparecem no painel. Então isso aqui é um painel customizado para role, para função de usuários que veem apenas informações filtradas de Canadá. Ok? Porém, você poderia fazer também uma aplicação de funções de uma forma mais customizada, utilizando o usuário que está logado no painel. Então, se você não está publicando esse painel no serviço online, que lá você consegue fazer esse mapeamento do usuário logado com a função, você pode fazer o seu próprio controle de acesso dentro do modelo. De que forma? Criando uma tabela que vai carregar os nomes dos usuários
que você quer associar àquela role que está aplicada ao país Canadá, por exemplo. Vamos fazer aqui uma simulação? Bom, antes aqui eu vou voltar para o padrão que não aplica nenhuma restrição. Não, ok. Vamos lá, vamos ao modelo. A nossa dimensão geograph é que a gente está usando para fazer o filtro. Então a gente vai criar uma nova tabela e vai associar essa tabela com o nome dos usuários. Okay? Antes disso, vamos ver como que o Power BI ele identifica um usuário. Porque a gente precisa saber como que o Power BI identifica um usuário para poder inserir dentro dessa tabela os nomes dos usuários e associar esses usuários aos países. Para isso, vamos adicionar aqui na dimensão geográfica, onde tem o país, uma nova métrica, nova medida. Bom, existe uma função DAX que se chama username. Ela vai retornar o valor do usuário logado. Vamos colocar um card aqui no painel só para ver como que essa função apresenta o dado. Ok, então olha só. Quer dizer que com aquela função DAX username eu tenho esse retorno, que é o nome do domínio e o nome do usuário. No caso do domínio, ou o nome da máquina e o nome do usuário logado na máquina. Bom, sabendo disso, nós vamos inserir uma tabela. Mas você poderia ter, por exemplo, uma aplicação de gerenciamento de controle de acesso, ou você poderia ir no seu Active Directory, qualquer lugar que você tenha essa lista de usuários que você quer dar acesso, associada a uma determinada dimensão que você quer aplicar esse acesso. Para inserir, na verdade, a gente vem aqui, introduzir dados. Aí aqui você pode inserir uma tabela com os seus países e qual é o usuário que tem acesso àquele país. Okay. Então seu modelo pode ter uma tabela de gestão de controle de acessos. Okay. Uma tabela de controle de acessos. Poderia ter N usuários associados a Canadá, poderia ter outros países e outros usuários específicos, e quando aquele usuário estiver logado, o filtro seria aplicado automaticamente. Vamos carregar essa tabela modelo e vamos fazer o relacionamento dessa tabela de controle de acesso
tabela de dimensão dos países, a DIN GeoGraph. Então vamos fazer aqui a associação. Então, um país possui muitos usuários associados. Então, é nesse sentido. Porém, o filtro, apesar de ser 1 para N, no caso GeoGraph para controle de acesso, o sentido da aplicação do filtro não vai ser de 1 para N, de 1 para N de controle de acesso para GeoGraph. Vai ter que ser de ambos os sentidos. Porque uma vez aplicado o filtro em controle de acesso, ele vai se propagar para GeoGraph. Okay? Então, no caso aqui, ele está apenas em um sentido. A gente pode vir aqui clicar na relação e alterar o relacionamento padrão para sentido ambos. E marcar aplicar filtros de segurança em ambas as direções. Ó, o relacionamento aqui criado, país. Muito bem. Então, agora nós podemos voltar para nossa role e fazer exatamente a mesma coisa, só que dessa vez utilizando a função username. Isso faz com que automaticamente a tabela de controle de acesso seja utilizada para aplicar a restrição de acesso em nível de linha ao meu modelo e se refletir automaticamente no painel todo. Vamos eliminar o que a gente fez anteriormente. Criar um novo. Controle de acesso. Adicionar filtro. Usuário. Username. Ok, então vamos lá. Vamos aplicar a função nova criada. E ela deve restringir o acesso a esse usuário logado ao Canadá. Por quê? Porque ela foi no modelo de dados, buscou a tabela de controle de acesso, onde poderia ter diversas configurações de acesso para esse usuário logado. Então é uma forma dinâmica de aplicar o controle de acesso em nível de linha, utilizando essa função de gerir funções do Power BI, que está presente na guia modelação. Ok?
Então é isso, fica a dica em mais um vídeo sobre Power BI. Valeu, até a próxima.